Bom dia. Mas tá bom, tem contato. Vamos estar dando continuidade, né, a esse seminário. Seminário super potente que o GAI está organizando, né, para a gente discutir outras perspectivas de infância. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Marlon, sou arquiteto urbanista. Durante os últimos anos, não sei quantos, trabalhei muito próximo do GAI. Hoje sou mestrando no IPU e estou voltando, né, para minha casa, para o meu lar, para participar desse seminário que é muito caro, muito importante para mim. Agora a gente vai estar dando início a essa terceira mesa, né, Lugar das Infâncias, Decolonizando Perspectivas, e a gente tem dois convidados super importantes aqui para compor essa mesa e para incrementar esse debate. Vou começar chamando para a mesa Leia Tiriba, que é graduada em Comunicação pela FRJ, é mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em Educação pela PUC-Rio, tem pós-doutorado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, é professora associada na Unirio, atuando na Escola de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação desta mesma universidade. Atua no campo da educação infantil, em interface com a educação ambiental e educação popular. Tem como foco os desafios da produção de metodologias de formação decoloniais teórico-brincantes, que articulam processos de apropriação teórica, proximidade da natureza, empoderamento político, vivências corporais e estéticas. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Leia, se você puder passar para essa amiga. Por último, mas não menos importante, convido o Rogério para compor a mesa aqui com a gente. O Rogério é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Educação, mestre e doutor em Educação também pela UFMG, tem pós-doutorado em Antropologia e realiza pós-doutorado aqui no PROAC. Mais um. É professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação pré-escolar, atuando principalmente nos seguintes temas: educação infantil, criança, infância indígena, práticas e processos de aprendizagens, organização de espaços e ambientes na educação infantil, jogos e brincadeiras e culturas infantis, educação para as relações étnico-raciais. Tem uma apresentação que eu preparei para hoje, e eu vou falar um pouquinho de outras experiências mais recentes que eu tenho me envolvido, que me trouxeram e que me prepararam para falar hoje, né? E escolher o tema. Eu acho que ontem, a mesa de ontem, a segunda mesa, a mesa da tarde, foi muito importante, que ajudou a clarear um pouco algumas ideias e me arriscar um pouco no exercício de fazer um exercício experimental aqui, de pensar novos mundos, novas infâncias, novos projetos de infância, que eu acho uma perspectiva que nos traz aqui para essa discussão do tema das infâncias e decolonialidades, ou descolonização da infância, essa discussão que a gente tem hoje, né? Então, como a minha apresentação, o Marlon me apresentou aqui, um dos meus trabalhos envolve a discussão da formação de professores de escolas indígenas. E nesses últimos meses, esse último ano tem sido uma agenda bem intensa. Essa semana a gente aprovou lá na faculdade um curso de formação de professores para educação infantil e anos iniciais para as escolas indígenas do estado. Eu fiquei responsável pelas emendas das disciplinas de educação infantil, né, nas escolas indígenas, estágio, a disciplina de corpo e movimento. Também acompanho 2 projetos de formação de professores em aldeias ocupadas na região metropolitana de Belo Horizonte, que 2 grupos indígenas diferentes, em situações tensas, que são dentro de terras que pertenciam à Vale, a mineradora, dentro daquele complexo lá onde a gente tem notícia do crime ambiental. Então, assim, é uma caixa de dinamite lá
e é sempre muito difícil e delicada lidar com essas situações, então, mas tem trazido para a gente uma discussão nova, que é a discussão de indígenas em contextos urbanos, cada vez mais presente, e a circulação deles acontece há muito tempo, né? A gente brinca que, eles também brincam com essa ideia de que, tipo assim, a gente já estava aqui, as cidades que cresceram em volta, então então aí criaram essa ideia de índios em contextos urbanos, mas o território a gente já estava aqui há mais tempo. Qualquer coisa do tipo, mas é nessa discussão de índios contextos urbanos, tenho orientado uma aluna do mestrado que trabalha com migrações, que são os índios Guarauca, aquele grupo indígena da Venezuela, que a gente tem notícia que está em todos os estados do Brasil, migrando e ocupando escolas junto com os não indígenas, e a gente pensando em desafios para a educação dessa população. Eles falam muitos deles só falavam guaral, não falavam nem o espanhol, e muitas crianças, e um processo muito traumático de migração, né, que as crianças vivem, então, tanto quanto as crianças que a gente tem lá na cidade, próximo a Belo Horizonte, dos momentos lá do desastre ambiental, né. Então, atuo desde 97 na formação de professores para educação, formação de professores de escolas indígenas. Meu doutorado também foi relacionado à educação de crianças indígenas, e o que me traz aqui, para começar a fazer a discussão, trago justamente o tema, né, o tema Infâncias e Decolonialidade, ou Infâncias Descolonizando Infâncias, né, e aí a primeira discussão que a gente faz é o que faz a gente para a gente preparar bem, fazer o nosso para casa para chegar aqui, é procurar, além da experiência que a gente traz, né, para poder refletir um pouco sobre ela, é buscar material a respeito dos nossos colegas, para a gente situar o campo da pesquisa, e assim eu fiz no campo da educação, especificamente no campo da educação infantil, e aí a gente tem nosso encontro na Associação Nacional de Pesquisadores de Educação da ANPED, e no grupo de infâncias eu busquei a ajuda de um colega meu, o Paco, que já trabalha há muito tempo com essa temática no doutorado latino-americano que existe lá na universidade também, e a gente tem uma surpresa da pouca produção a respeito. E mesmo na pouca produção, alguns artigos que ainda trazem outras perspectivas que não me reconheço nelas, porque alguns artigos de produções que foram feitas para os nossos colegas da educação infantil retiravam do campo semântico das palavras utilizadas povos originários, negros, culturas afro-brasileiras e africanas e afro-brasileiras, racismo, e interculturalidade, por exemplo. Então, essas palavras não estavam presentes na discussão. E aí eu não me reconhecia, mesmo ouvindo, lendo a respeito da proposta que eles faziam e tal, das discussões, eu ainda ficava meio ressabiado em relação a essa. Então, eu preferi seguir a que a gente tem, os diálogos que a gente tem feito lá no campo, com os outros pesquisadores lá do campo da educação, né? Que aí traz o pessoal lá do grupo Modernidade e Colonialidade, esse grupo latino-americano aí, que envolve entre eles pesquisadores também americanos, mas que radicados em países da Latinoamérica, né? A Catherine Walsh, o Aníbal Quijano, o Walter Mignolo, esses são os autores que eu vou trazer um pouquinho para conversar. E também lembra aqui de um movimento, mesmo não tendo na faculdade, na ANPED, ter essa pouca produção, assim, a respeito, eu lembro ainda mas lembro de alguns movimentos fora, como o Seminário Internacional sobre Infâncias e Pós-Colonialismo, que aconteceu na Universidade Estadual de Campinas, inclusive que a Léa participou de um deles, né, Léa? Acho que do segundo, lá também, que a gente encontra os anais do material e tal, um livro publicado, mas é que ainda está difícil o acesso, porque foi publicado lá na Unifal, uma editora pequena, mas assim, a gente vê movimento e material rico, aí você encontra lá autores como Miguel Arroyo e tal, né? Para falar um pouco, então, pode passar o slide? Para falar um pouquinho da temática e trazer aqui uma proposta de um exercício. O exercício vai ser um pouco aquilo que eu falei ontem, é trazer o desafio de falar sobre infâncias de crianças indígenas, o que temos a aprender com essas crianças, né, com essas sociedades
e sobre o lugar que aqueles, o espaço que as crianças ocupam nessa sociedade, sua educação, enfim, para aprender um pouco nesse exercício de pensar novas metáforas, né, para a escola. A escola já foi, nos últimos anos, pensada como metáfora da cidade. Hoje ela está sendo pensada, já foi pensada em alguns projetos aí como Floresta, Educação e a Floresta. Estou puxando aqui um pouco a conversa com a Leia. Agora, eu vejo aqui metáforas novas sendo surgindo como espaço, a escola como quintal vivo, e por que não pensar a escola como uma aldeia, né? Então, assim, nessa ideia de pensar novos projetos, né, de infâncias e de escolas, né, que muitos das propostas de descolonizar a infância passa justamente para rever um pouco a instituição escolar, as formas como os métodos de ensino, as práticas que envolvem esse cuidado com a criança, né? Sobretudo essa coisa do controle sobre ela, né? Essa governança. Então, vamos trabalhar um pouquinho o conceito de decolonialidade, pedagogia decolonial, interculturalidade crítica, e aí a gente vai passando nessa discussão sobre infâncias e interculturalidades, fazer esse exercício. Pode passar. Então, o postulado aí da discussão da decolonialidade, esses autores que eu citei rapidamente aqui, como Quijano, Mignolo e a Catherine Walsh, destacam que a colonialidade é constitutiva da modernidade e não dela derivada, e sendo modernidade e colonialidade como duas faces da mesma moeda. E para dizer o quê? Que graças a a modernidade, com a modernidade surge também esse outro processo que vivemos, ainda continuamos vivendo, né? A colonialidade, que é o quê? Que graças a esse processo, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre esse conceito, a Europa pôde produzir as ciências humanas como modelo único, universal, objetivo na produção de conhecimento, além de deserdar todas as epistemologias da periferia do Ocidente. Vamos falar um pouquinho sobre esse descarte, né? Sobre essa desvalorização, a desumanização que acontece em relação aos outros grupos étnicos, aos outros grupos que vivem aqui no mundo, né? E dentre eles os povos africanos e os povos indígenas, né? Então, ao falar da descolonização, nós vamos falar um pouquinho da insurgência, do ressurgimento, valorização de novas formas de ver o mundo, novas cosmologias, e aí dentro dessas novas culturas, e inclusive porque está na pauta do dia, a fala do Rodrigo ontem foi muito forte em falar assim, que estamos chegando num processo de esgotamento de todas as possibilidades do pensamento que hoje o modelo capitalista nos traz, trazendo problemas ambientais gravíssimos, e estamos todos conectados, né? O que nos conecta à aldeia, né? A gente acha que é muito distante, né? Aliás, eu estava até comentando ontem que a gente, às vezes, quando a gente fala de grupos indígenas, ou fala de crianças indígenas, as imagens ainda são muito distantes, aquelas muito ligadas à escola, né? Ao que aprendemos, então ainda precisa fazer um upgrade, aí a gente vai tentar fazer bem rapidamente hoje, nem um pouquinho, para começar essa conversa. Pode passar, por favor. A colonialidade tem como conceito, um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno. Se relaciona às formas como o trabalho, o conhecimento, a autoridade, as relações intersubjetivas se articulam entre si, através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. É um padrão de dominação e exploração com raízes profundas em nossa sociedade, que perdura para além do colonialismo. Então, a colonialidade atua em várias esferas. A colonialidade do poder, hoje vai ser um trava-língua difícil. A gente vai. Colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, em 3 esferas. Pode passar, por favor. Tem aí, dentro desses conceitos, um que chama muita atenção, formulado pelo Quijano, que fala sobre essa esfera do poder, né, da colonialidade atingindo a esfera do poder, que se refere à invasão, uma verdadeira invasão do imaginário do outro, né, a sua ocidentalização, processo por qual todos passamos, né. O colonizador destrói o imaginário do outro, invisibiliza-o e subalterniza-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade do poder reprime os modos de produção do conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, a imagem do colonizado, e impõe novos.
Então, chega a ponto da pessoa desconfiar da própria existência, de se questionar a própria existência, né? Como se a ideia de invisibilização acontece. Então, isso se estende a várias as culturas dos povos latino-americanos, né? E estamos dentro desse processo ainda, vivendo ele, né? Pode passar, por favor. E, dessa forma, a colonialidade do poder opera, então, aquilo que chamamos, que o Quijano vai chamar de racismo epistemológico, né? Opera através da inferiorização de grupos humanos não europeus do ponto de vista da produção e da divisão racial do trabalho, do salário, da produção cultural e dos conhecimentos. Então, indígenas e africanos foram classificados, a partir dessa perspectiva, como já foram classificados como primitivos, irracionais, não humanos, negando-lhes, inclusive, o estatuto de humanos, né? E o eurocentrismo, a ciência, inclusive, trabalhou muito a favor, né, desse colonialismo. A antropologia fez uma revisão muito crítica em relação ao papel que ela ocupou, né, em épocas passadas, e fica muito atenta em relação a isso. Fica atenta mesmo. Saiu um documento agora recentemente de laudo antropológico a favor da desapropriação de terras indígenas. O pessoal fica bravo, então tem que ficar atento o tempo todo, vigilante, né? E o eurocentrismo atuou foi exercício desse poder, né? Caracterizando como povos não humanos, né? Ou classificados como menos, né? Menos humanos que os demais, como os povos que não tinham escrita, os povos que não tinham história, os povos que eram considerados, por conta disso, atrasados e primitivos. Então, na nossa história, tem esses documentos aí, até recentemente, a gente tinha cartilhas que tratavam dessa forma. Pode passar, por favor. E aí, para trabalhar, fazendo uma avaliação da necessidade de rever, de fazer um enfrentamento a essa colonialidade, criando novas perspectivas, e com o reconhecimento dos saberes e conhecimentos desses povos originários, esses povos ancestrais, como o Rodrigo mesmo estava citando ontem, né, a Catherine Walsh formula o conceito de interculturalidade. E aí, é muito utilizado hoje em escolas indígenas, porque hoje você tem um currículo, que é o currículo ocidental, ali sendo apresentado, a necessidade de ter esse conhecimento passar pelo crivo da crítica em relação aos povos indígenas, fazer uma leitura crítica desse conhecimento, mas também tem os próprios conhecimentos indígenos, seus saberes tradicionais, que passam a ser introduzidos nas escolas, como a própria língua indígena, por exemplo, né? E aí eu trouxe esses conceitos para a gente pensar um pouco nesse exercício que a gente vai fazer agora. É um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito e legitimidade mútua, simetria e igualdade. É um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre eles na sua diferença. Então, esse exercício de horizontalidade, de respeito, de reconhecimento de saberes que não são superiores um ao outro, mas que é a necessidade de que haja esse encontro e esse diálogo, intercâmbio. Pode passar, por favor. É um espaço de negociação também. Então, e a escola é o cenário dessa discussão, né? Desse encontro entre saberes. E de tradução, onde todas as desigualdades são reconhecidas, não só reconhecidas, mas também confrontadas. Tarefa social e política interpela ao conjunto da sociedade que parte de práticas e ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos e responsabilidade e solidariedade. Essa ação aí, esse último ponto, diz respeito ao que acontece, por exemplo, com as escolas indígenas, mas também o que acontece nas escolas hoje a partir da legislação da Lei 11.645, da 10.639, que aí cria a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira, história e cultura indígena também. Então passa a ser esse encontro. Então nos traz a necessidade
E a vigilância de não fugirmos ao exotismo, né, de trabalhar essa temática como assim, um mundo ainda muito distante, mas trabalhar de fato esse conhecimento e reconhecer esses valores, esses saberes, né, e de certa forma, torná-los aí presentes na nossa valorização e contando que isso constrói novas identidades, reconhece novas identidades, constrói novas identidades das nossas crianças. Pode passar. E aí, entre outros assuntos, o que eu ouvi falar sobre pedagogias descolonizadoras, a necessidade de pensar outras epistemologias, ou trazer essas novas epistemologias, retirar as crianças da sua invisibilidade histórica, cívica e científica, viver a criança e essa cidadania plena, mais pesquisas que atribuam mais vozes às crianças, conhecer as crianças em ambientes escolares a partir de suas identidades étnicas, pensar outra educação das crianças pequenas para além da escolarização e a investigação das culturas infantis de pares e de infâncias das crianças indígenas e afrodiaspóricas. A gente cita aqui rapidamente o que tem surgido como tema, né? Pode passar. E aí vamos avançando para a gente falar um pouquinho sobre as crianças indígenas, né? Pode passar. 5 pontos num balanço, assim, nós vamos falar bem rapidamente agora, de 5 pontos que podem ser considerados. Por que é importante pesquisar as crianças indígenas, o que elas trazem de conhecimentos e aprendizados, né? Primeiro, e o que elas trazem de alteridade, o que reconhecemos de potente, assim, para pensar, se for tentando resumir. Primeiro, o reconhecimento da autonomia das crianças e sua capacidade de decisão, muito fortes presentes nas sociedades indígenas em relação ao lugar que a criança ocupa. O reconhecimento, segundo, reconhecimento das diferentes habilidades das crianças perante os adultos. Terceiro ponto, a educação como produção de corpos saudáveis, muito forte presente na educação dessas crianças. Quarto ponto, a criança como mediadora de várias esferas cosmológicas. E o quinto ponto, o papel da criança, que a criança cumpre na construção e na reprodução, organização social e como mediadora dos diversos grupos sociais. Pode passar. Vou falar rapidamente, né? Pode passar, já vou passando para o próximo. Então, para falar pelo menos uma frase em relação a cada ponto desse, para a gente destacar e pensar nesse exercício de transpor, de fazer esse exercício de olhar para o diferente, reconhecer nele um potencial, pensar nele que ele pode ser soluções para muitos problemas que hoje enfrentamos também, e promover esse diálogo, né? O reconhecimento da autonomia da criança e da sua capacidade de decisão. É muito forte isso no trabalho que a gente vê na educação das crianças. As crianças indígenas possuem autonomia não concebida pelos ocidentais. A capacidade das crianças tomarem decisões que afetam diretamente seus pais, familiares ou comunidade. Eu dou um exemplo. A criança, quando vai nascer, mesmo ela estando na barriga da mãe, ela que decide nascer. Eu tinha umas expressões muito interessantes, eu trabalhei com Chacriabá, e aí quando eu ia entrevistar as parteiras sobre o processo, como é que faz para ganhar menino na sociedade, lá entre os Chacriabá? Aí eles falavam assim, a determinado momento é dado à criança uma bebida para fortalecer, para tornar ela forte, para ela poder sair. Eu falei assim, escutei bem, falei assim, é para criança? É para criança, mas não é para mãe? Não é para mãe, não, é para criança. Então, quer dizer, a criança, ela mesmo na barriga da mãe, ela tem uma ação também, não é só a mãe que faz a força, ela também faz a força para sair. E a outra coisa também que diz respeito à criança sobre a decisão dela estar no mundo ou não estar. Dela permanecer no mundo, né, como no mundo dos humanos. As crianças, a gente não sabe de onde elas vêm, elas têm uma autoridade já no seu nascimento, eles acreditam que elas vêm de um outro plano, de outro mundo, né, quando chegam aqui. E elas são predadas, né, existe um exercício de predação, elas são roubadas, são retiradas, existe uma relação que elas foram tomadas de um lugar. Se elas foram tomadas, elas podem voltar para aquele lugar ou serem recuperadas pelo grupo que as tinha antes, né? Então, para os Kayapó, quando a criança chora, o choro é sinal de descontentamento. E o descontentamento diz respeito diretamente a que não está bem aqui, eu não estou bem, aqui não está agradável, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo feliz nesse mundo agora.
E a possibilidade dela voltar de onde ela veio é muito grande. Então, o cuidado, o choro entre os caiapó, quando as crianças choram, pequenas choram, entre os caiapó, elas são acolhidas, são envolvidas com muito carinho, e para poder, como se diz, tirar da cabeça da criança, convencer a criança de que aquele lugar que ela mora, que ela está bem aqui, que ela vai ser bem acolhida, permanecer. Pode passar. Estou falando só. Isso, eu só queria falar mais de dois. O reconhecimento das diferentes habilidades das crianças perante os adultos. A participação, o que a criança sabe, conta. Né? Na pedagogia indígena, o adulto pergunta para a criança o que ela já sabe fazer antes de pensar em ensinar alguma coisa. Ele vai aprender a atirar flecha ou produzir arco? O que você já sabe fazer? E é interessante uma história que um caçador me contou, quando ele aprendeu a caçar. A primeira tarefa que ele aprendeu a caçar era descobrir e localizar onde as caças dormiam, local de dormida das caças na mata. Ele só sabia isso. Primeira tarefa dele. Mas isso era importante, por quê? O que ele fazia? Os adultos não tinham tempo para caçar o tempo todo, tinham que trabalhar na roça, e as crianças ficavam perambulando pelas matas, pelas trilhas. E ele, qual era a tarefa dele? Era encontrar onde dormiam, onde se tinha algum bicho passando pela mata naquela noite. Então ele chegava, via a moita mexida lá, avisava o caçador. Aí o caçador pegava a espingarda e ia atrás da caça. Se tivesse sucesso na caçada, ele dividia a caça com o menino, né? Então era essa negociação. Então, assim, o povo, ele não era um caçador, exímio caçador, ele não tinha aprendido tudo sobre a caçada, mas o pouco que ele sabia já contava para o sucesso da caçada. Então, era importante. Então, cada lugar que a criança ocupa, a partir do conhecimento, do interesse, da disponibilidade, da observação cotidiana que faz, das tarefas que faz junto com os adultos, porque tudo se faz sem divisão entre o mundo do adulto e o mundo da criança na sociedade indígena, conta. E o que ele faz... Agora, imagina para uma criança que participa de uma caçada, onde o que ele sabe conta e opera para o sucesso. Quer dizer, já reconhecer que a criança já é completa em si, assim mesmo, é uma questão de conhecimento que ele vai aprendendo vai avançando. Só mais última, essa de corpos saudáveis, vale a pena só citar que a educação é um ideal de perspectiva de corpo e educação do corpo diferente da nossa sociedade. Eles se concebem, eles têm concepções próprias de desenvolvimento humano, e constituição humana e desenvolvimento humano. Então, por exemplo, toda a educação se dá através o conhecimento é um conhecimento corporificado, ou incorporado. Então, e todas as marcas corporais que aquelas crianças recebem são marcas identitárias, ou para dar identidade da sua faixa etária, para dar identidade a qual clã ela é, se ela é menino ou menina, de qual clã ela pertence, e são marcas que indicam mudança de etária, com novas responsabilidades, quando você é jovem, quando você é adulto, quando você é casado, quando você é solteiro. E algumas servem, inclusive, de proteção, como patuás, as pinturas corpóreas que as crianças fazem, alguns rituais de iniciação, como a raspagem dos cabelos e tal, né, dá às crianças novos estatutos. E também passa pela alimentação, rigorosos dietas que têm como objetivo a formação de um corpo belo, forte e saudável. Inclusive, e uma curiosidade, para a criança para a mãe, isso eu acho muito curioso, para as crianças que estão ainda, para as mães que estão grávidas, existe para alguns grupos indígenas, os Marubo, por exemplo, existe uma dieta forte e rigorosa, e a dieta é cumprida à risca pela mãe e pelo pai. Qualquer um dos dois que foge à dieta vai ter prejuízo para a criança que está nascendo, né? E essa dieta se estende pela vida fora e é muito rigoroso. E pode passar? Essa aí que eu queria falar, só. Essa aí eu falo mais. Essa é a última. Porque essa é a mais bonita. Porque o que acontece? As crianças têm um lugar no cosmos diferente. Então, quer dizer, eu conto duas histórias, os Machacali e os Guarani. Os Machacali,
as crianças, elas têm um ritual no Machacali, isso eu já presenciei, que é o ritual do Tartacuy, que é o ritual onde há uma iniciação dos meninos para entrar na casa de religião, onde eles vão permanecer durante os meninos a vida toda, recebendo os aprendizados do Inhamin. Os Inhamin são os espíritos do além que trazem conhecimento para os Machacali. É um povo do canto, esse conhecimento vem através do canto. Só que existe uma negociação. Para que os Inhamins desçam, e esses Inhamins são crianças, para que eles desçam, eles precisam fazer uma negociação com os viventes aqui. O que fazem os viventes? Eles entregam seus filhos para a casa, para os Inhamin, e os Inhamins entregam seus filhos mortos para as mães. Isso é muito forte. Então é muito forte a religião, nossa, choro demais. Mas assim, o que é muito bonito é que é o seguinte, sem criança não tem religião, sem religião não tem Machacali, porque essa é a negociação. Então é forte, muito forte por causa disso, porque ela está na estrutura dessa sociedade, né? E a outra também é muito forte, são as crianças Guarani. Elas participam, quanto menor, mais a potência, mais a presença do divino. Vou falar em outras palavras, bem rápido. Quanto mais nova, mais a potência do divino, mais essa relação que ele tem com o plano espiritual, porque ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar de lá. Então, quanto menor a criança, e uma parte forte da reza que acontece nos rituais de religião Guarani, são cantos que são cantados durante todo o processo. E quanto menor a criança, mais forte a conexão dela com o plano espiritual, mais potente é o canto dela. Isso quer dizer o seguinte, quanto menor a criança, mais o trabalho dela é reconhecido no ritual. Então, e para algumas crianças, o desafio delas é permanecer em pé, cantando, durante um tempo muito grande. Então, necessariamente, só porque você é criança, você não é colocado como aprendiz, entende? Então, e às vezes as pessoas deslocam, colocam a pessoa porque ela é criança, porque ela ainda não aprendeu, porque ela não sabe nada. E para os Guarani, eles já chegam prontos, falam assim, não, eles sabem muito mais. E para algumas religiões de matriz africana, é ainda muito interessante, porque essa história de bater cabeça, tipo assim, não, fulano, você olha para a criança e fala assim, você reconhece ela como um aprendiz, mas quando você vê o tanto que é de conhecimento que ela tem, porque o conhecimento é de outra natureza, e eles reconhecem, né? Você vê a potência dessas crianças. Então, para os Guarani, a criança é um ser que vem de um outro mundo, que traz todo o conhecimento e espiritualidade desse mundo. Então se torna uma conexão forte com o plano espiritual. Também é importante falar da importância que tem essa religião aí para a vida desse povo, né? Então nosso exercício agora passa a ser para a conversa, como fazer conexões com essas sociedades, para pensar novas possibilidades de uma educação com uma pauta ambiental, com a discussão interessante, pensar na educação que se dá nos espaços e ambientes, a educação indígena, pensar na educação que se dá através do movimento, das práticas corporais, né? E pensar nesse saber viver, nesse bem viver, né? Que como é a pauta aí das constituições presentes em alguns povos, em alguns países latino-americanos, né? Trazer esse espírito aí dessa relação como diz o Ailton Krenak, nessa dança cósmica, né, que eles propõem para viver com o mundo, né, viver em paz e harmonia, né, como se diz, sem ser muito romantizado, mas eu gosto muito dessa fala, de pensar a vida hoje, né, não é deixar para o futuro, não, é pensar bem viver agora. É isso, obrigado. 10 minutos. Tá. Pronto. Então, sigo eu, não é isso? Então, gente, muito obrigada, viu, por eu estar aqui, pelo esse convite, para tratar de uma temática que é tão importante, que é muito cara para mim, para muitos colegas de trabalho e professoras, professores. Eu acho muito importante mesmo a gente estar pensando nessas articulações todas, né, de tantas áreas da sociedade,
em torno do que está em questão hoje, que é as crianças são a espécie que se renova na Terra, né? Então, é preciso pensar o agora e é preciso pensar que é esse agora que vai definir o que vai estar vindo aí pela frente. E a gente já sabe que a gente está diante, a gente já vive o antropoceno. Então, e as crianças, o que elas estão fazendo nessa história? A gente já sabe que é para nós e é para as gerações futuras que vão ter que enfrentar situações cada vez mais complexas, mais difíceis. Lamentavelmente, eu perdi o dia de ontem, eu estava fora, eu tive uma vida meio corrida, cheguei da Alemanha, meio fora de fuso horário. Enfim, eu não pude mesmo, mas eu gostaria imensamente de ter estado aqui, mas eu queria, assim, de me dizer que eu me sinto muito honrada de ser convidada para dialogar com vocês, né? E o paninho delicado, né? Essa arte tão bonita, tão interessante, enfim, tudo me soa a afetividade, né? E eu acho que essa que é a grande questão da nossa civilização, né? Parece que o afeto fica de lado e tudo fica devidamente organizado, né? Então, eu venho aqui, eu escrevi um pouco, fiz uns cortes aqui, em função da fala do Rogério, mas como eu falo muito, sabe, eu acho melhor eu vou tentar ler de um jeito que fique mais objetivo, tá? Então, eu venho aqui falar como uma educadora que eu sou. Eu me coloco, sou formada na área de jornalismo, mas me dirigi muito rapidamente à área da educação, né? Eu trabalho especialmente no campo da educação das infâncias, penso infância 0 a 13, eu acho que isso de ficar partindo infância já é uma expressão dessa modernidade que tudo partiu, né? O Estatuto da Criança afirma infância 0 a 13, eu acho que essa é uma referência importante para a gente pensar, inclusive, as políticas educacionais. As crianças que até 6 anos podiam ir para o parquinho, ter os corpos livres, e a partir de 6 anos já não tem mais esse direito, né? E agora nem as pequenininhas, cada vez menos, e eu quero falar disso também, né? Eu sou professora hoje da Universidade Pública Brasileira, né? E eu me sinto comprometida com essa educação pública e gratuita para todos os brasileiros, né? E em função disso que a gente vem realizando projetos de pesquisa, ação de extensão, de ensino, que seja conivente, que seja coerente, comprometida com o compromisso com a cidadania e com aquilo que o Krenak chama de florestania, que, na minha maneira de ver, significa devolver as crianças ao cosmos, a esse lugar que é o nosso lugar, é o lugar que nós habitamos, nós somos seres do cosmos, né? E eu também me dirijo, e esse trabalho todo a gente vem fazendo em territórios urbanos, a gente trabalha com pesquisa em território urbano, tentando tirar as crianças de dentro das salas e oferecer liberdade e espaços de céu, de terra e água. Esse é o nosso trabalho, né? Mas eu venho também já há 14 anos me aproximando e muito próxima hoje do trabalho dos povos Tupinambá de Olivença, do sul da Bahia, que são povos que perderam a língua, foram os povos que receberam os portugueses, né? E que estão num movimento cada vez mais forte, mais incisivo, de retomada da sua cultura, de conseguirem a homologação das terras que já estão demarcadas, né? Enfim, eu tenho trabalhado lá com os projetos educacionais, especialmente com a educação infantil, né? E quero falar depois um pouquinho do que a gente está fazendo lá, o que a gente tem tentado, né?
E aí, então, é isso. O nosso compromisso é com a integridade dos seres humanos e de todos os seres viventes da Terra. Eu acho que essa é uma questão. E por isso a gente atua na contramão mesmo da lógica devastadora do capitalismo colonialista. Eu acho que isso precisa ficar cada vez mais claro, né? Então eu me dirijo como uma mulher do sul global, né, brasileira, latino-americana, né, e que está nesse processo junto com outras mulheres, outros parceiros e com outras espécies, enfrentando essa devastação que está em curso. A gente tem uma devastação em curso, né? E aí, nesse contexto de devastação, a gente precisa, eu entendo que um seminário desse, ele é um lugar em que a gente pode pensar, planejar a possibilidade de existir um cotidiano, a viver um cotidiano, né, que não precisa, ele não precisa só oferecer espaços naturalizados, né? A gente precisa pensar praças, cidades com praças à disposição das crianças, com direito de ir e vir, né? Mas a gente precisa pensar cidades desarmadas. Eu acho que essa é uma questão central. Então, as nossas políticas públicas, elas precisam... Fica parecendo idealização, piração, cidade desarmada, ainda mais num momento desse que a gente está vivendo. Está aí a Palestina sendo bombardeada, né? Estão aqui as milícias ocupando os territórios todos, e mais do que nunca a gente precisa falar disso, né? Porque isso já é um processo de desigualdade social profunda, e é um processo de desequilíbrio ambiental profundo, e é um processo de sofrimento psíquico profundo. São três desequilíbrios que caminham, né? O Félix Guattari traz essa questão das três ecologias, eu acho que são referências para a gente pensar, né? Então a gente precisa pensar uma cidade que brinque, uma cidade que cante, uma cidade que dance, uma cidade que alimente a memória das nossas populações brasileiras marginalizadas, que anime a gente para a festa e para a luta, né? Eu acho que essa é uma questão. Então, eu acho que assim, como é ser criança no mundo de hoje? Eu acho que a gente precisa pensar isso, né? Como é que está sendo a vida das crianças nesses tempos de antropoceno? Esse antropoceno, ele vem sendo anunciado há mais de 50 anos. A primeira conferência sobre o clima foi na década de 70. Em 90 a gente teve a Eco 92 aqui. Há muito tempo que a gente sabe que é uma tragédia anunciada. Eu estou falando de tragédia, mas eu também sou uma esperançosa. Eu estou aqui para ajudar a gente a querendo encontrar caminhos. Mas eu acho que a primeira questão é a gente botar o pé na realidade. Eu tenho um amigo que me dizia assim, não tem nada nem melhor, nem pior do que a realidade. A realidade é aquilo que é, né? E essa realidade está aí, e ela é muito dura, né? E uma realidade disfarçada, porque isso vem sendo anunciado, mas, na verdade, os movimentos ambientalistas vêm falando disso, mas isso vem sendo muito ignorado, porque tem uma ordem financeira global que disfarça tudo com essa palavra de desenvolvimento sustentável. Foi a única palavra que eu particularmente não gostei na proposta de congresso de vocês, porque isso é uma falácia. Não existe possibilidade de defender os direitos das crianças humanas e imaginar que é possível um desenvolvimento que siga devastando florestas, produzindo, entrando na Amazônia, derrubando as florestas para produzir campo de soja, para alimentar o boi que vai para a carne que os europeus vão comer lá. Então, a gente precisa... Eu acho que o objetivo desse seminário não é esse, mas eu acho que essa é uma questão a ser enfrentada, né? Que desenvolvimento sustentável é esse?
né? As palavras de ordem do Movimento Verde Internacional, que saem da Eco 92, elas falam de redução de consumo, reaproveitamento e reciclagem. São esses 3 R's ecológicos básicos. O único que vingou nessa proposta de desenvolvimento sustentável é o de reciclagem. Por quê? Porque ele dá dinheiro. Mas a primeira bandeira é redução de consumo. E como que a gente vai dizer? Olha os shoppings, olha o mundo do compra. As cidades se transformam cada vez mais em shoppings. Então, pensar uma outra lógica passa por pensar subjetividades não consumistas, subjetividades que tenham outras alegrias. E eu acredito, como educadora, que essas alegrias que a gente pode oferecer para as crianças estão na relação com a terra, com a água, estão na arte, na dança, na música. Então, isso me parece alguma coisa que a gente precisa considerar, né? Eu acho que, eu não vou falar mais disso, né? A gente precisa assegurar territórios afáveis numa civilização que nos últimos... Isso são dados, gente, de 2020, da WWF. É um relatório que se chama Planeta Vivo. É só colocar... Já tem os de 22, eu estou trazendo aqui os de 20. Nos últimos 50 anos, 68% de todos os mamíferos, aves, peixes, anfíbios, répteis, se acabaram, né? É um estilo de viver que deixou intocável só 25% das terras do globo. E é esse modelo de desenvolvimento que trouxe o corona para nós. Porque os humanos, ou melhor, os humanos poderosos, invadem essas áreas, as áreas do planeta, para buscar matéria-prima, né? E vender nos nossos mercados, enfim. Então, eu vejo assim, né, que tem a questão global, tem a questão da derrubada das florestas, mas tem a questão aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que a gente está precisando começar a lidar. Eu sou moradora de Santa Teresa. Eu estou escandalizada com o que a prefeitura fez na Glória, agora, recentemente. Ela conseguiu cimentar tudo numa área de grande alagamento. Então, eu acho que nós estamos precisando nos ligar e entender, a vida é aqui e agora, e é em cada território. A gente precisa entender que o planeta não é alguma coisa. O planeta é aqui onde eu estou, o planeta é o que eu piso, é o ar que eu respiro. Então, essa é uma questão central e é isso que a gente precisa ensinar às crianças, né? Então, a gente tem uma legislação em que as legislações internacionais, a legislação nacional, né? A Constituição brasileira afirma as crianças como sujeito de direitos. Eu vou ler aqui um pouco para eu não me perder. Mas elas são vítimas de políticas excludentes, elas enfrentam situações de injustiça ambiental. Eu acho que essa é uma questão central, né? Quais são as zonas de sacrifício do capitalismo que existem no Rio de Janeiro hoje? As zonas onde os lixos, os materiais tóxicos são jogados. As situações de racismo ambiental, porque quem ocupa esses territórios degradados são exatamente as populações pobres, as populações pretas dessa cidade e as populações indígenas, que a gente ainda tem tão poucos dados aqui no Rio de Janeiro. Então, as crianças, quem são as crianças? A gente tem uma visão idealizada de crianças. As crianças vivem o mesmo que a gente. As crianças sofrem nessas ocupações, elas são dos pais, né? Quando a polícia entra numa região, as famílias, as crianças estão ali, né? Então, as crianças elas são submetidas a uma situação de cerceamento urbano, né? É uma cidade que não é feita para as crianças circularem, e elas, nas escolas, elas estão submetidas a uma situação de emparedamento. Esse é um conceito que eu venho trabalhando e que eu acho que é muito importante, né? Nas creches e pré-escolas brasileiras, que atendem em horário integral, o
tempo de brincar é mínimo. Brincar não tem valor. Porque qual é o objetivo de brincar? Nenhum. Brincar não tem a ver com os objetivos do capitalismo. Por isso que não se brinca nas escolas. Por isso que se brinca tão pouco, né? Então, as crianças permanecem entre 30 e 60 minutos em espaços abertos, em escolas de horário integral, em que elas passam 10 anos. Essa é a minha pesquisa de doutorado. E cada vez vão aparecendo, eu acho que essa é uma discussão para nós. Quanto tempo as crianças ficam em espaços abertos e em espaços fechados? Essa realidade do emparedamento ela é muito maior de 0 a 2 anos e ela se acentua muito depois quando as crianças entram no ensino fundamental, né? Para dar uma ilustrada nessa realidade do emparedamento, eu queria ler aqui um trechinho, um texto pequeno que eu escrevi a partir do que eu tenho como uma professora de estágio em educação infantil. Eu acompanho meus alunos nas escolas da cidade. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido dessas minhas alunas? Uma realidade de muita parede, muita grama sintética, muito cimento. Raros espaços de céu, terra e água. E a vida sempre acontece entre a terra e o céu. Não há vida que aconteça fora disso. Os estudos do Ingold vêm falando isso para a gente. Tim Ingold, do campo da antropologia, né? São comuns ambientes similares ao de uma empresa qualquer, com muitas divisórias de alvenaria, espaços improvisados em corredores internos, pouca ou nenhuma circulação de ar natural. Eu não estou falando só de escola particular, estou falando de escola pública e de escola particular. Salas de atividades apertadas, repletas de mesas e cadeiras, com pouquíssimo espaço para movimentação ampla. Algumas delas sequer têm janelas. Não é raro que as crianças fiquem ali por 4 horas. Em algumas não tem mais recreio. O que há é um tempo pequenininho, de 15 a 20 minutos para brincar, fazer xixi e comer. Esse tempo já não é nem chamado de recreio, ele é chamado de intervalo. Ou seja, entre uma atividade produtiva e outra, né? E o que antes era conhecido como recreio, tem o nome de brincadeira lá fora, mas quando tem lá fora? E às vezes só uma vez por semana que é o dia de brincar, né? E é importante dizer que hoje a gente tem pesquisas que mostram que 64% das escolas de educação infantil brasileiras sequer tem um quintal. As rotinas são rígidas. Os tempos se sucedem como se a escola fosse lugar de acontecer nada, a não ser o que já está previsto. Reações rígidas, impaciências, castigos e diagnósticos. As crianças sendo diagnosticadas, laudadas, como são chamadas. O número de crianças com necessidades especiais aumentando de forma absurda, né? E isso tudo para os que não querem permanecer sentados, obedientes à única regra possível. O tempo todo as crianças são guiadas pelos adultos. Elas não decidem nada sobre como gerir a sua própria vida. O tempo todo elas são ensinadas a obedecer. É uma antessala da fábrica, um lugar de aprendizagem da subserviência. As crianças vivem em ambientes de suspeição. Nenhuma criança anda da sala para o refeitório ou para qualquer lugar da escola sem que lhes sejam mapeados os gestos, vigiadas as intenções. Todos os tempos, as atividades estão previamente programadas pelos adultos. As crianças não decidem nada sobre como viver a própria vida. Bom, eu vou depois voltar para exatamente para o que o Rogério trouxe, né? Quer dizer, qual é o conceito de criança e de ser humano na nossa civilização, na nossa cosmovisão capitalista, urbana, industrial, patriarcal, e quais são que outras cosmovisões mostram outros
outras concepções do que é o ser humano, do que é o mundo, do que é a natureza. Então, eu gostaria de falar aqui um pouco, que me parece, trazendo de novo, né, o Quirrano, que você também trouxe, que essa realidade escolar, por que as crianças estão, por que a escola está desse jeito? Por que a gente tem hoje cada vez mais anos letivos e cada vez mais tempo as crianças emparedadas, aprisionadas? Por que isso? Né? Isso não é da tradição dos nossos povos originários do mundo, inclusive. Me parece que essa realidade escolar corresponde ao lugar das crianças na ordem que Aníbal Quirrano denomina como sistema mundo colonial moderno. O colonialismo politicamente acabou, não tem mais a colônia, não tem mais o colonizador, mas a insalubridade colonialista permanece, né? E a imposição do colonialismo, esse processo que está em curso, é um processo de devastação, né? Não é à toa que o marco temporal está aí. Tem um projeto, né? Os povos indígenas, eles atrapalham, né? Você não pode fazer a mineração, você não pode plantar a soja. Então é preciso afastar. E é preciso, o colonialismo exige domínio e controle desde a infância. Acho que essa é uma questão. As crianças são exaltadas como sujeitos de direito na lei, mas elas vivem subjugadas. E escutar as crianças é um primeiro movimento de sair dessa lógica, né? Tem uma antropóloga, a Clarice Kohn, que ela disse assim: as crianças não sabem menos, as crianças sabem outras coisas. Essa é uma questão importante, me parece, para nós, né? Por quê? Se a gente for pensar, no século XVI, a discussão era se os indígenas eram humanos ou não eram. Depois, até 1942, na França não se votava. A enciclopédia de Diderot vai falar de mulheres que estão mais próximas dos macacos do que dos seres humanos. Hoje, nós mulheres ainda estamos na luta para sermos reconhecidas, mas as crianças não são capazes de fazer essa luta. São as crianças que estão na universidade. As crianças não têm condições. É preciso ouvir as crianças, mas somos nós adultos que precisamos assumir, né? Porque as crianças é como se elas não soubessem nada, é como se elas não existissem. Elas só vão saber depois que elas forem submetidas a uma lógica escolar, né? Isso tem a ver com uma concepção de ser humano. A concepção de ser humano que orienta essa civilização é a perspectiva cartesiana. É a ideia, é cartesiana, é partida e a perspectiva racionalista. Se a gente pegar os estudos do Piaget, ele vai mostrar que o humano só se torna humano, um humano que tem raciocínio abstrato. E o papel da escola é passar da primeira série para a segunda, para a terceira, avançando nessa perspectiva da abstração. Sim, esse é o papel fundamental. Mas as crianças se tornam, o humano não é um ser de racionalidade, de razão. Ele não nasce como um ser de razão, ele se torna. Mas o humano é um ser de desejo. E o primeiro desejo é permanecer vivo. E para permanecer vivo é preciso fazer encontros com aquilo que alimenta a nossa humanidade. E esses encontros são com outros humanos, mas são com todos os seres da biodiversidade. E é isso que os povos indígenas têm, né? Eu já sei que eu já passei da minha hora, né? Meu Deus. Então, eu acho que, primeiro, o adultocentrismo que nos habita precisa ser cuidado. Esse adultocentrismo que assegura o isolamento ecológico, a imobilidade dos corpos e essa visão, né, do humano. Ninguém é feliz em estado de submersão, em estado de aprisionamento. Então, eu penso que a gente precisa aprender com os povos indígenas. Eu teria aqui algumas
né? Por exemplo, uma criança indígena guarani, a partir de 1 ano, a partir do momento que ela anda, ela procura o peito, a mãe não precisa mais oferecer, né? Um agasalho, uma criança também ela é capaz, há uma confiança no corpo. O emparedamento é o oposto, é o aprisionamento dos corpos. Então eu vejo que a gente precisa pensar em termos da arquitetura, da engenharia, né? Primeiro, começar a pensar, não pode ser, rever esses manuais, de orientação do que é a construção de uma escola, né? Então, por exemplo, não pode ter, primeiro, limpar o terreno. O que é limpar o terreno? Limpar é tirar todas as espécies que não somos nós mesmos, botar emparedar, botar o cimento e depois botar uns coqueirinhos para fazer de conta que é lixo. Uma areiazinha, uma terrinha. Agora já tem material pedagógico, você leva as folhinhas para dentro de sala, leva os pauzinhos, mas não sai do lugar. Porque aí, eu te juro que é a última coisa que eu vou falar. Porque assim, gente, tem um conceito que eu acho que precisa a gente assumir para nós, que é o conceito de biofilia. Esse conceito, ele traz a ideia de uma atração inata do humano e de todos os seres vivos por tudo que é vivo. Vamos pegar as fotos das escolas que vocês puderem achar na internet. A gente vive num mundo de coisas mortas. Eu acho que esse é um conceito que eu mesmo já estou questionando comigo. Mas o que tem vivo aqui dentro dessa sala a não ser nós mesmos? Então a gente está precisando retomar. Por quê? Alguns estudiosos do campo da psicologia ambiental, eles vêm falando dessa atração inata. Por que é que as crianças se jogam na água, se jogam na terra, buscam esses espaços? Porque elas precisam, é nesse ambiente, nesse estado de interconexão com o que é humano e não é humano, que a gente se potencializa, que o nosso corpo se alegra, que o nosso corpo se fortalece. Essas são as filosofias indígenas, mas essas também são as perspectivas dos filósofos da complexidade, da filosofia da diferença, estão muito próximos, né? Uma cultura que alimenta a biofilia, ela vai educar pessoas voltadas para esses outros seres, afetivas em relação à terra, à água. Uma pessoa que não alimenta, uma cultura que não alimenta a biofilia, como é essa dessas escolas que eu estou lendo aqui, ela vai formar pessoas indiferentes à terra, aos seres, ao planeta. E aí tem relação entre se sentir parte e desejar proteger. Se você não tem uma educação que alimente esse afeto, e esse afeto se faz, não é com folhinha dentro de sala, mas é de pé de chão, é com terreno, é com árvore, é com terra, é preciso arrancar os cimentos. Enfim, gente, desculpa, tá? Mas eu me estendi. Muito obrigada, viu? Fica complicado encerrar, né? Desculpa. Essa discussão tão potente. Depois de 2 falas muito importantes, eu vou dar uma pequena costurada antes da gente abrir para discussão, para perguntas. Deixa eu só... Pronto. A fala do Rogério muito voltada, né, para a experiência das crianças indígenas, e a fala da Leia trazendo uma urgência muito referente ao avanço das estratégias capitalistas, né, no planeta como um todo. Eu acho muito importante a gente, na verdade, pensar um pouco sobre como a infância foi construída na colonialidade para se manter de maneira subalterna, né? Não é à toa que dentro desse sistema colonial a gente vai ter cientistas, né, como Foucault, que vão versar sobre os dispositivos de segurança e vai identificar as escolas como, de fato, um dispositivo de controle para, de alguma forma, conseguir cercear o que esses pequenos indivíduos, ou mini-adultos, ou adultos do futuro podem vir a ser. Não, de fato, reconhecendo essas crianças como indivíduos enquanto a partir da sua própria existência, né?
E aí a gente vai para um lugar de discussão que vai discutir a colonialidade não apenas como um elemento que interfere nas crianças negras, nas crianças indígenas, mas que vai interferir na infância de maneira geral e posteriormente na nossa sociedade. Um exemplo, né, que a gente pode trazer é como a gente está falando da perspectiva indígena na relação com o corpo, né, de construir um corpo saudável, e como isso é uma perspectiva muito deixada à parte, né, na perspectiva dos não indígenas. A gente pode traçar um paralelo, né, por exemplo, em relação à questão da alimentação. A alimentação indígena tem essas diretrizes dietéticas, e numa perspectiva colonial, né, a gente tem, tanto para crianças negras ou não, algum tipo de prejuízo, né? A gente pode ter crianças negras e pobres em estado de miséria, enquanto crianças ricas e majoritariamente brancas se alimentando de ultraprocessados, de tudo aquilo que o capitalismo indica como essencial, né? Alguns em miséria, alguns em extremo consumo. E aí, a partir dessa reflexão toda, dessas duas falas muito, muito interessantes, queria fazer uma provocação, né? A gente está relacionando infância e educação. A gente vem discutindo que a educação é uma ferramenta de poder muito limitadora, e nesse contexto de colonialidade e de educação, qual é o lugar do ensino e da pedagogia nessa discussão? Quais são os caminhos possíveis? A gente consegue traçar, de fato, alguma contribuição robusta que consiga enfrentar os avanços desastrosos, né, desse processo de dizimação, né, da humanidade em geral? Jogo esse questionamento para vocês, mas antes eu queria também saber se alguém tem uma pergunta, e a gente faz uma rodada com 3. Você podia só repetir a pergunta? Qual é o lugar da pedagogia, do ensino, no enfrentamento desse desastre social, econômico e político que a gente está vivendo tanto nas infâncias, que se rebate na vida adulta? Alguém tem uma pergunta? Tem alguma provocação? Você fala seu nome. Bom dia, bom dia, Rogerinho. Eu sou a Aline, de Belo Horizonte. Rogerinho, eu tenho uma questão para você e para a Leia, e tenho vontade de responder no bloco de questões. Ontem, nós fomos muito provocados pelo modelo de infância urbana, pela própria Fernanda, né, quando ela apresenta o trajeto cotidiano de circulação do Davi pela cidade. E não sei se vocês vão se recordar, o primeiro ponto, depois que ele desenha a casa, ele é um menino que circula pela cidade em termos de 3 horas, pelo que eu calculei mais ou menos, só dentro da van, né, de idas e vindas entre casa e escola. E ontem, quando ele mostra a casa, ele mostra na sequência a padaria. E isso me chamou muita atenção, porque a padaria, inclusive, é maior que a própria casa dele, no desenho. E me chama a atenção pelo seguinte: a padaria é um espaço de socialização muito potente, assim como é o supermercado, para as crianças, por conta elas são permitidas ir e vir sozinhas, junto com amigos, né, normalmente, e lá é o local das guloseimas também, né? Então, nos sinaliza que não só ele é permitido ir e vir sem a presença de um adulto, mas também sinaliza ele escolher o que quer, chegando na padaria, com o dinheiro que tem em mãos, né? Isso a gente também tem visto na pesquisa que temos feito de escuta das crianças sobre os direitos delas, lá em Belo Horizonte, está sendo muito interessante, que eles, né, normalmente os espaços que são permitidos aí a vir e vir são a padaria e o supermercado, nos bairros, e finalizando essa ideia, né, da liberdade da circulação, muito do que a Leia fala, dentro de zonas do permitido, né, em seus bairros, na periferia, né. Elas sabem exatamente onde elas podem, o que querem ir, onde que pode ir, e até certo ponto ir a pé, ir junto ou ir acompanhado. Então, Rogério, eu queria saber, dentro desse paralelo que estamos aqui fazendo o tempo todo quando ouvimos vocês,
nas infâncias indígenas, o que seria padaria, né? Em termos de espaços, de tempos, né? De circularidade, porque é exatamente o oposto, pelo menos do meu imaginário, do que é essa infância urbana do Davi, né? Mas certamente tem algo na infância indígena também que torna ela, né, dentro dessa lógica da socialização, da relação com o tempo e do espaço e do ir e vir, considerando um espaço totalmente aberto, né, o que a Leia está nos propondo, um espaço de vivência com os elementos da terra, da natureza, do ar, enfim, que ligando um pouco as falas de vocês, né? E para a Leia, você viu o objetivo, Leia, em relação à questão da escola, até no modelo de escola que você nos anuncia, e realmente é uma situação extremamente séria, mas também penso que os próprios professores estão dentro desse modelo de emparedamento. Né? Estão dentro de um sistema que não permite a eles a circularidade no próprio prédio, porque o prédio tem todo um reservamento de espaços que aquele que quer circular não é permitido, né? Porque já tem gente no outro espaço, porque vai atrapalhar, porque faz barulho, porque isso e aquilo. Então, acho assim, e ainda assim, ainda com esse cenário todo de escola, a gente pergunta para as crianças o que elas mais gostam, elas ainda falam a escola. Elas ainda estão sinalizando que a escola é um espaço que a elas é permitido algo para além da casa, né? E nessa pesquisa que eu comento, só para exemplificar também, nessa pesquisa, uma das meninas de 9 anos, 7 anos, ela nos diz assim, que não gosta de escola, mas que ela gosta da quadra da escola. E aí um colega ao lado, que a gente fez isso em grupos, pequenos grupos de 3 a 5 crianças, fala assim, ela gosta da matéria de brincar. Então, por causa do recreio, por causa do uso da quadra, né? Acho que concordando muito com o que você nos coloca. Então, são essas coisas que eu queria que vocês comentassem. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Bom dia. Eu queria só te complementar as perguntas que foram feitas e pedir para o Rogério para falar um pouco sobre como é a escola indígena, assim, né? Esse cotidiano dentro da aldeia, assim, porque não vai ter, eu imagino que não vai ter aula de matemática, nada na inteira, né? Mas É o pior que tem, né? queria entender um pouco como é esse ensinamento. Você falou um pouco sobre a questão religiosa, né? Os rituais religiosos, talvez passar um pouco também como é esse momento escolar, né? Assim, sem ser a gente chegando com esse formato, né, de escola. Bom, parabéns a Rogério e Leia, nos sentimos inspirados pela verdadeira aula que vocês nos deram, e como arquiteta e professora também de uma faculdade de arquitetura, né, nossos alunos, tem muitos alunos aqui da graduação que fazem projetos de escola, né, então a gente se sente, eu vou repetir a palavra que eu falei ontem, se sente convocado também, né, como pensar nesses espaços que compõem o edifício escolar, né? Como dar protagonismo aos espaços livres que compõem o edifício escolar, que a gente sabe, como você bem falou, né? Os espaços livres, né? As áreas de recreação, as áreas de convivência, as áreas que você consegue ver o céu, nos edifícios que a gente encontra, são espaços residuais. E a gente fica pensando, né, nessa nossa responsabilidade como arquiteto, como projetista, mas também em que medida, né, que o professor, que o educador, que é também co-construtor desses tempos escolares, como é que, mesmo tendo às vezes um belo pátio, um espaço livre, com muitas árvores, né, um contato com a natureza, muitas vezes a criança se sente emparedada, porque o tempo escolar ele acaba, né, determinando que tem que seguir todo aquele ritual, aquela formatação. Então a escola ela é ainda muito formatada. Então o que a gente pode mudar e aprender com os povos originais, com as ancestralidades, aí também complementando o que a Viviane falou, né, como é que essa escola indígena, o que essa escola indígena pode nos ensinar? Muitas questões. Boa sorte respondendo. Vai você.
colégio pela Acho que eu já situação tenho. das crianças, né? Lá a pesquisa, os dados da minha pesquisa sobre as crianças, né? Eu acompanhava meninos de 8 a 14 anos nas tarefas diárias que eles tinham. No início eles já começam bem cedo acompanhando a família, para todas as tarefas que a família participa, né? Então, trabalho na roça, as atividades na cidade, toda atividade coletiva eles participam. Depois começam a assumir sozinhos algumas tarefas. E a autonomia está entre ele escolher que hora que ele vai fazer, quando ele vai fazer e como ele vai fazer, tá? A tarefa ele vai escolher. E a circular pelo território, e aí são tarefas em locais distantes, eles circulam pelo território. Circular para eles, eles têm muita autonomia e é um aprendizado grande, porque circular pelo território é você promover para mim encontros. Então, na mata, você tem os seres da mata, então seres vivos e não humanos, né? Então, assim, e a observação e a atenção o tempo todo, aprendendo a andar em determinados locais, né? Então, nas matas, o cuidado era com as cobras, nas encruzilhadas, com as aleivosias, são os espíritos dos mortos, né? E na casa de não parentes é com os cachorros, assim, porque era uma cachorrada danada, os cachorros avançam, quem não é parente, né, eles avançam. Então, circular, acredito que seja, por pares, acontece muito por pares, então se responsabilizam pelas crianças maiores e menores, então acontece, é importante circular pelo território, garantir, e eu acredito que os trabalhos essa tarefa de mapear o território, colocar sobre o território da cidade, o território das culturas infantis, promovendo, incentivando e potencializando elas. A gente vai lembrar, por exemplo, da rua como espaço do brincar, retomar, eu acho que o trabalho dessa discussão da infância e cidade é retomar a cidade, né, que foi, né, das crianças, assim, retomar o espaço da rua, retomar busca das praças, e ocupar, mesmo que ainda o projeto não seja amplo, ocupar aos poucos também, tem uma estratégia meio de guerrilha mesmo. Eu tenho um colega que é o Faria, que é o mestre Faria, né, lá do Brincante, que ele atua em todos os lugares. Ele falou que ele conta os casos que uma vez ele começa a brincar nos becos assim, na porta do senhor lá, que depois de um tempo, depois de tanto reclamar, como ele disse que os meninos não iam embora, começou a participar. Então, quer dizer, se ocupar pequenos espaços, né, criar novos espaços, é importante. Com relação à escola indígena trabalha com muitos conhecimentos etnomatemáticos, conhecimentos assim, qual é a matemática que eles utilizam para medição, para medir terreno, para medir peso e tal, e qual é a equivalência que tem com a matemática nossa, né? Então eles vão fazendo esse intercâmbio, intercalando entre os dois conhecimentos, e muita atividade prática mesmo, né? O território é o campo de experiência deles. Toda atividade acaba virando uma pesquisa, ou entrevistar as outras pessoas, ou colocar em situações práticas, né? Circular pelo... o pessoal tem falado muito de um tipo de currículo que ele perambula mesmo, a gente circula, né? Não está só na escola, tá nos saberes das outras pessoas, né? As outras pessoas também são responsáveis pela educação. Eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia falar bem rapidamente sobre esses dois temas. São muitas questões, né? Eu, assim, tentando eleger algumas, eu acho que, por exemplo, essa questão que você coloca, né, dos arquitetos, uma articulação entre os arquitetos e os educadores, né, você tem que ter, não pode ser só o arquiteto, nem só a engenharia construir o prédio escolar. É preciso chamar as professoras, mas eu acho que mais do que talvez um belo começo, seja de um projeto, seja chamar as crianças e perguntar como é que você queria que fosse a sua escola. E existem alguns projetos já, né? Eu queria que aqui tivesse uma montanha, você quebra o cimento, faz uma montanha do lado e abre a terra, né? Por exemplo, nem sei mais o nome, aquilo que é o de areia, aquele tanque de areia. Tanque de areia, gente, acabou nas escolas. Não tem mais tanque de areia. Se você for pegar os estudos do Winnicott sobre a importância que tem a areia, isso de construir
e de desfazer e fazer na constituição da subjetividade humana, na resistência à vida. Não tem mais isso, né? Então, eu acho que a gente precisa convocar as crianças. Eu tenho achado cada vez que esse caminho da rede me parece muito importante, né? Uma rede de sensibilização para a questão, né? Eu acho que ela é muito... Acho que, por exemplo, eu lembro do Rousseau, que escrevia em 1750, naquele discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, e ele, eu não lembro se é ali exatamente, mas ele vai dizer... Onde é que o problema aparece? É na hora que você perde a dimensão comunitária, né? Então, como você... são muitas questões, né? Como é que a gente pode pensar como educadora, como educadores, uma pedagogia que saia dessa ideia de uma professora com 25 crianças andando de um lado para o outro, né? Portas abertas nas escolas, liberdade de circulação é o mínimo, né, que se precisaria assegurar. Mas a gente sabe que tudo isso é muito difícil, porque há um paradigma, há um padrão, há uma ideia, há uma cosmovisão que entende o humano separado da natureza. Se eu pedir aqui para todo mundo desenhar a natureza, desenhe a natureza. Muita gente, ou a maioria de nós, vai colocar, desenha os passarinhos, desenha as montanhas, desenha o mar, a água. Tem humano no teu desenho? Não tem. A gente não se vê neste lugar, a gente não se sente nesse lugar. Então, é mudança numa cultura mesmo, né? É um trabalho de formiga, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho absolutamente necessário. Eu queria só, assim, para finalizar, talvez entrar na questão indígena e na urbana. Hoje, eu desenvolvo trabalho. O meu trabalho é o mesmo na escola indígena e na escola da cidade. Porque eu entendo que nós somos os povos da floresta. As crianças das cidades são as herdeiras culturais dos nossos povos, né? Isso é um epistemicídio, a gente se esquece disso, né? A gente se esquece que eu sou indígena, eu sou a sudanesa negra. Né? E que o jeito que eu trato a criança tem a ver com o jeito que eu fui olhada, que eu fui sentido. Há uma memória corporal. A gente gosta de dançar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de terra, de água. E eu acho que é pelo caminho do corpo, pelo caminho do desejo, que talvez a gente possa se mobilizar, né? Pelo caminho da festa, da alegria. Mas eu queria contar que há 14 anos atrás eu fui convidada pelo Ministério da Educação, pela Coordenação de Educação Infantil, para entender por que indígena estava pedindo creche. E aí, ao invés, eu achei que eu ia para a Amazônia, mas não, me mandaram para Olivença, sul da Bahia, Ilhéus, sul de Ilhéus. E eu cheguei lá, na hora de escrever um relatório, o que eu ia escrever? Era uma escola que as crianças eram livres para circular na escola, existia uma organização por faixa etária, mas elas não eram obrigadas a permanecer ali. Todo dia elas tinham um ritual, que era o Puranci, né, que era uma espécie de mantra ali que se gerava, que havia paciência com as crianças, que as crianças todos os dias iam para fora, não tinha planejamento organizado, não tinha avaliação, ou seja, eu ia dizer para o MEC o que era que não tinha do ponto de vista do que é uma escola formal. Mas aí eu falei, e o que é que tem? O que tem é liberdade, o que tem é possibilidade de circulação, o que tem é conexão com a natureza o tempo todo, o que tem são relações de respeito de adulto com criança, são maiores cuidando dos menores. Não é como aqui que o irmão entra, um de 5 e o outro de 1 ano, o outro de 5, e eles só se encontram no fim da tarde, né? Enfim, aí então isso passou, eu fiz o relatório, saí de lá, decidi trabalhar com pesquisas, buscar nesses povos isso que eu não via aqui, né? Buscar nessas... E eu fui, nesses últimos anos, eu fui estudar
essas perspectivas indígenas, né? E aí eu voltei lá há 2 anos atrás, continuei voltando, mas há 2 anos atrás eu voltei e tinha uma escola toda bonita, toda arrumada, cheia de cerquinha, as crianças, cada uma com uma escola indígena ainda, a escola indígena que agora era apoiada pelo Estado e pelo município, e aí as professoras tinham que participar das reuniões, das coordenações, e estava tudo diagramado. E elas disseram, você achou, o que você está achando agora? E eu fiquei emocionada, aí eu falei, olha, gente, quando eu vim aqui há 4 anos atrás, eu encontrei isso. E agora? Eu falei, agora eu encontrei uma escola do branco. Vocês estão fazendo a escola do branco. E essa que é a grande questão. Porque muitas vezes, hoje nós temos lá em Olivença, aprovação de um prédio, a gente fez uma proposta de uma construção orgânica, como é que chama? Biomassa, né? Bioconstrução. Mas tem um racha entre a própria comunidade indígena, porque tem uns que acham que para ser legitimado tem que ser de tijolo de alvenaria, você percebe? Então, a própria produção de uma escola indígena diferenciada, ela é também um campo de disputa, né? A gente fala indígena, você pensa naquele indígena que está lá na floresta, mas nós temos os indígenas aqui, em Olivença, por exemplo, que alguns estão nas aldeias, mas alguns estão na vila, estão na cidade. Então, a escola diferenciada indígena, ela é justamente uma possibilidade, ela propõe uma possibilidade de diálogo entre uma cultura, né, que se a gente não cuidar, ela vai reproduzir a escola do branco entre aspas, que eu quero dizer, a escola que tem um modelo eurocêntrico, né, que é a nossa escola. Então, eu acho que passa mesmo por um resgate nosso, pessoal, grupal, comunitário, né, vencer algumas, começar a parar essa história de dividir por faixa etária. Isso não leva ninguém para frente, né? Pensar em outras lógicas, outras dinâmicas, enfim, um outro processo civilizatório, me parece, né? Mas eu acho que é isso. Eu só comentando rapidinho aqui, lembrando de modelos de escola, né? Chacreabá, e aí falando de um outro modelo que talvez mais potente, assim. Quando você conversa, quando a escola, tem uma coisa que é forte nas escolas indígenas, assim, pelo menos que a gente tem algumas que eu acompanho e gosto de dar exemplo, é sobre o compromisso que as escolas com os projetos da sociedade, daquele grupo, né, os projetos de vida daquele grupo. Então a gente faz uma discussão sobre economia, sobre problema socioambiental. No Chacreabá, qual é o problema principal lá? Água, falta água, e as nascentes, poucas que tem, estão desaparecendo. Aí, como é que trabalha, eles atuam em rede? Um projeto, a associação consegue recursos de um projeto do Ministério do Desenvolvimento do Meio Ambiente para cercar as nascentes. A comunidade faz reuniões para convencer as populações indígenas, próprias populações indígenas, de que aquilo que está trazendo, que aparentemente parece que traz malefício para a pessoa, porque a pouca água que tem é servida para o gado, eles plantam próximo às nascentes, eles acabam com as matas ciliares, então eles só a serra abaixo mesmo, porque quanto mais o uso que eles fazem, por não reconhecer que não tem outra alternativa, acaba gerando o próprio problema. Então, convencer a comunidade de que não pode plantar na próxima margem do rio, que precisa proteger as matas ciliares, as nascentes, é outra etapa importante. E a escola tem papel importante de 2 formas. Primeiro, conversando com as crianças sobre isso, e as crianças vão entendendo, acompanham o projeto que acontece na sociedade e produzir uma cartilha explicando a perspectiva delas, qual que é a importância que aquele projeto tem, e leva isso para casa. A segunda coisa é que elas fazem na escola viveiros. Elas produzem viveiros de plantas, de matas, para recuperação da mata ciliar. E aí a produção é feita para a escola mesmo plantar, as crianças vão plantar na beira dos rios, e também para a comunidade que também participa desse plantio, desse viveiro, para ela buscar ali material para levar para próximo, para onde elas moram, né? E fazer o plantio. Então, quer dizer,
um projeto desse, onde a escola está integrada, o resultado vem rápido, mesmo a médio prazo, elas conseguem ver o resultado, aí eles avaliam. Então, aí as crianças estão lá avaliando assim, aumentou ou não aumentou a quantidade de água? E aí você percebe o tanto que é forte um projeto dele, porque a escola participa de um projeto que é para todos da comunidade. Então, o benefício daquele projeto, se der certo, porque conta também, tem muita aldeia que não deu certo, tem ideia que não quis abrir mão do gado, e aí não funcionou. Então, inclusive serve de exemplo, olha aqui onde é que deu certo, onde é que não deu certo, para convencer os outros. Então, é um processo lento, mas a escola entra assim, com tudo que ela pode oferecer para tentar favorecer o projeto, né? Mais ou menos assim, essa vinculação entre projeto e comunidade, né? Enfim. Eu acho que você falou, né? Eu acho que a gente, assim, que isso também é possível na escola da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu penso assim que a gente precisa pensar que que a escola é uma aldeia, né? Que a escola é uma aldeia. Aí não é isso que a gente sabe, que para cuidar das crianças é preciso uma aldeia? Pois bem, não pode ser a professora com as suas criancinhas, né? A própria Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, no artigo 29, ela vai dizer que a educação é um projeto dos professores com a escola, com as famílias, com a sociedade. Então, cadê as avós, cadê os primos, essas crianças não são órfãos. Eu acho que a gente tem que pensar o conceito de cidadania. O conceito de cidadania é muito frágil para a gente encarar, né? Eu preciso me deslocar para um conceito de ser humano que se aproxima dos indígenas, que já vê as crianças como alguém que ao nascer já tem o que dizer para a vida. E elas têm, fica grávida e faz um bebê para você ver que a tua vida vira de cabeça para baixo da tua família. Ela já está te dizendo uma outra coisa, né? Então as crianças, eu acho que as crianças, não adianta esse negócio, faz um buraquinho, bota a plantinha, depois tampa, aí filma e diz que as crianças estão fazendo, plantando, não estão nada. É de mentira isso. As crianças, a gente pode fazer esses viveiros, eu já trabalhei em escola que faz isso. A gente planta, quais são as áreas da cidade que estão sendo reflorestadas? Vamos plantar com as crianças vamos fazer alianças com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Cultura, e vamos pensar atividades que as crianças cuidem dessas e que levem para essas regiões. A pedagogia não pode ser de mentira, que você fica lidando com a representação do mundo em vez de lidar com o mundo de verdade. Uma escola que plante, uma escola que dance, uma escola que pesque, uma escola que cuide do território. Na vida, dia a dia, isso é possível, me parece. Agora, tem que ter vontade, digamos assim, né? E tem que ter desejo, e esse desejo aí é básico, né? Bom, queria agradecer a presença da Ana e do Rogério. Acho que a gente teve uma discussão, conseguiu ampliar bastante o nosso debate. Deixo aqui a recomendação, né, que um dos caminhos para a gente enfrentar a colonialidade é a ampliação das nossas referências. A gente tem que procurar outras fontes de pesquisa, outros meios de reflexão sobre a cidade. E aqui a gente teve 2 ótimas aulas e 2 ótimos inícios para pensar outras perspectivas. Muito obrigado.